Bom, meus queridos, sexta-feira de tarde, vamos continuar aqui o nosso estudo de Atos dos Apóstolos, a parte 37. E podemos começar pelo capítulo 13, que nós já lemos um pedaço, que é quando Barnabé e Saulo, vai ser Paulo, começam o seu trabalho missionário. E o penúltimo e último versículo dizem o seguinte: certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse. Como o Espírito Santo disse? O Espírito Santo fala através dos seus profetas, e as mensagens são interpretadas por quem tem o dom de interpretação de línguas. Gente, a igreja verdadeira de Jesus, não a igreja denominacional humana, nenhuma delas, mas a igreja de Jesus não pode andar sem os dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo adornam a igreja. A igreja é adornada pelos dons do Espírito Santo. Eu não estou dizendo que isso não aconteça dentro da igreja católica, que isso não aconteça dentro da igreja evangélica, pentecostal, neopentecostal. Acontece sim. Em qualquer lugar ou qualquer congregação, quando se busca de verdade o Espírito Santo, ele vem e fala, como está aqui. Então eles jejuaram e oraram, puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e deixaram que eles partissem. Olha, tudo isso é parte importante da igreja, a imposição de mãos. Eu sempre falo isso aqui. Por isso que eu sinto muito que o Achados e Perdidos não esteja ainda num estágio de reunião com as pessoas presentes, né? Porque é muito importante tudo isso aqui. Em Chipre, eles foram para Chipre, para a ilha grega de Chipre. Foram guiados pelo Espírito Santo até Chipre. Eles não foram a Chipre porque foram fazer turismo, ou, vamos para Chipre, pregar o Evangelho. Não é assim que funciona. O Senhor sabe o que Ele quer que você faça. Eu estou fazendo isso aqui, viu, Achados e Perdidos, porque eu creio firmemente que o Senhor falou no meu coração para que eu fizesse esse trabalho dessa maneira. Pode ser que ele mude e diga: Chico, olha, não é nada disso. Você larga isso tudo aí e vai pregar o Evangelho na África. Não sei. Ninguém sabe. O importante é obedecer ao Espírito Santo. Muitas vezes Jesus, a gente já viu isso muitas vezes no Evangelho, estava com as pessoas em volta dele, os discípulos, e ele de repente ele dizia assim: passemos ao outro lado do lago. Como passemos ao outro lado do lago? E ele ia, entrava num barco e ia para o outro lado do lago, para pregar lá. E as pessoas saíam atrás dele em outros barcos, etc. E os discípulos, né, para acompanhar o Senhor Jesus, que acompanhava o Espírito Santo. Entendeu? Follow the leader. É isso aí. O líder é o Espírito Santo. No caso, o Espírito Santo de nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós temos um... Opa, aconteceu aqui um acidente, mas só vou mexer aqui e vamos continuar. Ficou uma sombrinha, né? Só um minutinho, gente. Só um minutinho. Só um minuto. Deixa eu
consertar aqui. Pronto, estamos de volta. Então, só existe um Deus. Jesus é a manifestação visível do Deus invisível. Nós somos monoteístas. E o Espírito Santo é o Espírito Santo do Senhor Jesus, enviado por Deus. Não é? Tendo sido enviados pelo Espírito Santo, foram à cidade de Seleucia e dali embarcaram para a ilha de Chipre. Quando chegaram à cidade de Salamina, começaram a anunciar a mensagem de Deus nas casas de oração dos judeus. Ora, é que nem você pregar determinadas verdades dentro de congregações que colocam adendos, dogmas, coisas do gênero, e você ir lá, porque os judeus queriam ficar com a tradição deles, não queriam ouvir a Jesus, era perigoso inclusive, não é? Como hoje em dia a gente levar a verdadeira mensagem de Deus continua sendo perigoso. As pessoas podem não gostar do que você está fazendo, inclusive as autoridades religiosas. João Marcos estava com eles para ajudá-los no trabalho missionário. Eles atravessaram toda a ilha até Pafos. Nessa cidade encontraram o judeu mágico, falso profeta. A mágica, a magia, são abomináveis para o Senhor Deus. Tem gente que pratica a feitiçaria e o diabo está sempre ali. O demônio está sempre ali para dar força nessas coisas, sempre. Ele era amigo do governador da ilha, olha só, Sérgio Paulo, um homem muito inteligente. O governador mandou chamar Barnabé e Saulo, pois queria ouvir a mensagem de Deus. Vocês querem ouvir a mensagem de Deus? Pois esse Sérgio Paulo queria ouvir a mensagem de Deus. Mas o mágico, Elimas, este é o nome dele em grego, era contra os apóstolos. Ele não queria que o governador aceitasse a fé cristã. Como muitos não querem que vocês aceitem a fé cristã, como ela é simples, muito simples. Está tudo explicadinho aqui, e eu vou ajudar a explicar isso tudo com muita simplicidade, com a Bíblia na palavra de hoje, lendo isso aqui com calma, e buscando não interpretar, porque isso aqui não tem interpretação, mas trocar em miúdos, para ficar ainda mais fácil e palatável ao espírito de cada um. Então Saulo, também conhecido como Paulo, é a primeira vez que aparece aqui, ele já conhecido como Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou bem firme para Elimas e disse: filho do diabo, inimigo de tudo que é bom, homem mau e mentiroso, por que é que você não deixa de torcer o verdadeiro ensino do Senhor? Agora ele vai castigá-lo, você ficará cego por algum tempo e não verá a luz do sol. Olha, tem que estar cheio do Espírito Santo para abrir a boca e não ser você que está falando, ser o Espírito Santo de Deus que está falando. Um dia eu disse para uma moça assim, ela estava conversando comigo, que a vida dela isso, a vida dela daquilo, não sei o que, tererê, tererê. De repente, eu disse para ela assim, você vai lá na sua casa, vai na gaveta do seu pai
abre a gaveta do seu pai, dentro você vai encontrar uma guia de espiritismo vermelha e branca. Você pega essa guia e joga fora que as coisas vão melhorar na sua família. Ela foi lá, a guia estava lá, vermelha e branca, eu nunca tinha ido, nunca fui lá. Não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Ela tinha um problema na família sério, principalmente com o pai dela, que na verdade nunca deixou de dar problema. E a guia estava lá. Quem falou? Eu? Como é que eu não sou adivinho? Adivinhar é proibido pela palavra de Deus. Eu simplesmente disse com precisão o que estava acontecendo. Nessa época eu estava muito alinhado com a palavra de Deus. Hoje estou buscando ficar como era naquela época, bem alinhado com a palavra de Deus, porque eu não estou falando por mim, não estou cobrando nada, isso aqui não tem fins lucrativos, não tem fins de coisa nenhuma. Aqui é para as pessoas conhecerem a palavra e conhecerem a salvação em Cristo Jesus. No mesmo instante, Elimas sentiu a escuridão cobrir os seus olhos. Essas coisas que eu falo, quando vem de Deus, é no mesmo instante, na mesma hora, as coisas acontecem. Tudo depende do alinhamento das pessoas, da fé no Senhor Jesus Cristo, na palavra de Deus, para que as coisas aconteçam no mesmo instante. E começou a dar voltas, procurando quem o guiasse pela mão. Quando o governador viu isso, o que aconteceu? Creu e ficou muito admirado com os ensinos do Senhor. Não foi com os ensinos de Paulo, não foi com os ensinos de Barnabé, nem de João Marcos. Ele ficou muito admirado com os ensinos do Senhor. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de milagres, de revelações, etc., eles acontecem para a honra e glória do nome do Senhor. Ok? A partir do verso 13, vai começar uma outra fase da viagem de Paulo e de Barnabé. Então, eu vou deixar isso aqui para sexta-feira que vem, porque aqui não há pressa. Aqui o importante é que as pessoas possam degustar, ouvir, aprender e crer na palavra do Senhor. Senhor Jesus, Filho amado, Cordeiro de Deus, do Senhor Deus, Senhor dos Espíritos, Criador do céu e da terra, meu Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo, abre o entendimento das pessoas que estão acompanhando esse estudo, essas palavras, para que elas venham a entender isso pelo Espírito, porque isso aqui só pode ser entendido pelo Espírito, porque o Evangelho é loucura para os homens, porque tudo é sobrenatural, é além das leis desse mundo. Então abençoa todos que estão ouvindo essa palavra, Senhor. Nos guarda pelo poder do Espírito Santo, na força dos teus anjos. Amém, amém e amém.